É isso aí. Show. Testando o som. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Espero que esteja funcionando. Vamos testar. Vou mandar mensagem aqui pra galera pra ir testando. Qualquer coisa vocês já respondem aí se está funcionando o somzito. Espero que esteja bem conectado. Parece que sim. Vou dar só mais uma apertadinha aqui. Não, já tá top aparentemente. Ok. 1, 2, 3. O som tá bom. 1, 2, 3. Bom som. Ótimo, ótimo. Ótimo. Ok. Então vamos lá. Vamos dar uma esperadinha pro pessoal entrar. Já conhecemos na teoria, nas lives passadas, o conceito um pouquinho do que é apologética. No outro vídeo nós acabamos deixando que fluísse mais essa conversa sobre essa questão da apologética. Inclusive, um dos textos que a gente usou ou uma das frases que a gente usou é que às vezes a pessoa está fazendo apologética sem saber que está fazendo apologética, ou no caso, sem conversar diretamente com a apologética, né? Lembrando então, creio que isso vai ajudar quando nós formos conversar com as outras pessoas, principalmente isso, conversar com as outras pessoas. Obrigado lá, galera, por ver o sonzito. E aí, enfim, vamos começar? Na realidade, eu quero ser bem mais direto hoje. Até não era para nós nos prolongarmos tanto na live passada, mas acabamos nos prolongando. Então, o que eu falei para vocês? O que é apologética, né? Esse seria justamente a nossa questão X. Como já foi respondido, ela tem a questão dessa defesa verbal. Mas para eu defender alguma coisa, primeiro eu tenho que saber o que é aquela coisa, ou tenho que buscar alguma... Nem que seja um preconceito meu. Não estou falando que isso é bom, porque às vezes os preconceitos que nós temos sobre algumas coisas, eles podem nos prejudicar muito, não só na questão de, vamos falar da questão racial ou de alguma coisa nesse sentido, não. Mas necessariamente, eu vou dar um exemplo bem de criancinha, que às vezes você oferece alguma coisa para uma criança ou até algum adulto e você diz assim, você quer comer uma cenoura? E daí a criança vai dizer, não gosto. Você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Então esse seria um exemplo bem claro, bem simples assim, de que os nossos preconceitos eles podem ser problemáticos. É claro que na questão racial, né, em outras questões, ele pode ficar um pouquinho mais complicado ainda. Nós podemos, infelizmente, acabar nos tornando pessoas que se distanciam cada vez mais das palavras de Jesus, do que Jesus falou, e muitas das vezes nós nos retiramos da posição que nós deveríamos ocupar. Existe a questão de muitas vezes nós sermos teimosos com alguma coisa, algum assunto, mas em relação, eu creio que a fé cristã em si, eu digo mais na questão histórica, e claro que a gente vai falar de história, a gente vai falar de várias religiões, de várias denominações, né? Mas as que, vamos dizer assim, mais se adequam às escrituras, nós temos muitas diferenças no que se acredita da própria Bíblia, né? Então, no caso, as interpretações que os homens fizeram ocasionou, vamos dizer assim, muitas variantes do que era e do que não é o Evangelho, ou enfim, né? Dentro da minha interpretação, como eu já citei como exemplo, existe os arminianos e os calvinistas, e um praticamente considera o outro como herege, né? Hoje, como nós não temos uma posição tão firme, ou vamos dizer assim, como nós não podemos provar todas as coisas, criou-se no meio acadêmico então um espaço para discussão onde eu muitas vezes tenho que considerar os outros como os meus irmãos. Mas existe uma diferença bruta e significativa justamente nessa questão de quem é Deus, que é o que nós vamos conversar hoje. Se eu falar que Deus, por exemplo, é claro que eu estou usando um exemplo muito minimalista, predestinou todas as coisas, eu estou concordando com quem? Com arminianos ou com calvinistas? Com os dois. Só que existe uma pequena questão aí que seria
a liberdade humana e até onde que ela vai. Então os calvinistas de hoje, e isso vocês podem pesquisar durante a história aí, ou pelo menos os discípulos de Calvino e os discípulos de Armínio, eles vão discordar em vários pontinhos. Eu creio que, na verdade, nós poderíamos conversar disso em um outro momento, mas é só para ilustrar aonde nós vamos entrar aqui. Então, de uma parte, nós achamos que, ou os calvinistas em si, vão achar que Deus predestinou todas as coisas, e essas coisas necessariamente seria, inclusive, o pecado, e isso está, se eu não me engano, nas Institutas, não vou lembrar em qual sessão, ou é 3 ou é 7, e é no capítulo 3 ou 7, enfim. Mas dá para pesquisar aí na internet, vocês podem baixar as Institutas, né, que seriam as Institutas cristãs, e lá vai ter as palavras de Calvino dizendo que Deus decretou o pecado pelo seu bel prazer. De outro lado, uma pessoa que ouve isso, que estranha essa doutrina a princípio, ela vai dizer assim, opa, isso aí é heresia, né? Isso aí está errado. Como assim? Claro que vai ter uma explicação que a gente não vai entrar hoje. Mas para os arminianos, vamos dizer assim, Deus criou o mundo, Deus não é um Deus de longe, né? Essa é a questão, né? Como ele estaria de perto, controlando todas as coisas nesse sentido, às vezes que os extremistas, ou vamos dizer assim, os hipercalvinistas abraçam essa ideia, no arminianismo isso ocorre de um jeito um pouco diferente. Deus decretou que literalmente quem não estar em Cristo, no final, o que vai acontecer com eles? Existe uma pena, existe um ponto-chave lá no final que vai separar, assim como nas palavras do próprio Jesus, os bodes e carneiros, né? Então, bem no fim, as pessoas que não seguirem a Jesus Cristo, elas seguirão para um outro caminho. Não estou falando de quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Essa é outra história e nós vamos entrar um outro dia. Mas, por enquanto, nós só estamos tentando exemplificar ou dar uma discernida no que é Deus. E nisso, eu já entrei em duas teologias que a gente chama de sistemáticas. Então, essas teologias sistemáticas, elas vão tentar colocar em um sistema escritinho aqui e tal, o que isso acredita, qual que é a nossa interpretação sobre isso, enfim. Vocês podem ver como exemplo, em muitas denominações, o que se chama de nisto cremos, ou a confissão de fé, só que a confissão de fé, geralmente, ela é um pouco mais elaborada, né? Ela não é uma ou duas palavrinhas em si, ou vamos dizer assim, um parágrafozinho. A confissão de fé, ela busca explicar o que é cada ponto. Isso que, na verdade, eu percebi com o tempo, pelo menos durante os anos aí que eu tô caminhando, e não são tantos assim, que muitos dos pastores nem sequer têm uma confissão de fé. E como é que eu vou dizer? E outros têm uma confissão de fé tão enraizada naquilo que propuseram desde o começo, que não estão dispostos a, mesmo quando são convencidos pela palavra, em dizer, sim, realmente, isso está errado e a partir de hoje a gente vai mudar. Mas enfim, vamos lá? Vamos entrar em quem é Deus? Quem é Deus? E aí, você já pensou quem é Deus? Na verdade, muito da nossa cultura brasileira que nós temos hoje, ela é influenciada pela Igreja Católica. Graças a Deus, até sentido, até um certo ponto, na verdade, né? Graças a Deus, porque nós acabamos conhecendo dois lados, né? Um lado que quer falar a verdade, que necessariamente vai falar que existe um inferno. Outro que por si só construiu uma outra teologia dentro disso, chamando de purgatório, que ao consultar a Bíblia nós não vamos encontrar. Mas, por si só, esse papo de Deus vem muito antes, por exemplo, do Brasil ser colonizado, da Igreja Católica surgir em si, né? Porque acredita-se então que a Igreja Católica, ela surgiu, a Católica Apostólica Romana, lá depois do ano 300. Acredita-se em si. Por que eu digo acredita-se em si? Porque se ela é a verdadeira, e ela, que é o que os católicos vão afirmar, e ela segue desde os apóstolos, então ela começou antes disso, ela só foi formalizada de acordo com a religião oficial do Império, enfim, lá depois desse ano 300 em si.
Não vou ter aqui exatamente qual foi o ano, poderia pesquisar aqui, mas não vou fazer isso agora. E eu vou deixar para que você pesquise em si, justamente para vocês descobrirem quem era Constantino. É preciso que a gente saiba quem era esse governante, né? Hoje até escutei um amigo falar sobre justamente essa questão política, e ele perguntava das pessoas qual era o plano de governo da pessoa que ela ia votar. Então não é porque eu não vou votar no Bolsonaro porque ele está falando isso, não é porque eu não vou votar no Lula, ou enfim, quem surgir, em Marçal, em não sei quem, porque ele fala isso e tal, mas qual é o plano de governo desse pessoal? É bastante interessante que a gente pense nessas coisas, enfim. É claro que nós vamos ver quem é a pessoa, porque isso, vamos dizer assim, vai ser fundamental para a gente descobrir com quem a gente está lidando. Podemos garantir que essa pessoa não vai mentir, né? Mas necessariamente é bom nós entendermos um pouquinho da vida, da trajetória da pessoa, de se houve escândalo, se não houve escândalo, enfim, para que nós não coloquemos lá no poder alguém que leve a nação para o buraco, ok? Mas vocês estão vendo que necessariamente a gente está tentando chegar no assunto de quem é Deus, e como a gente construiu uma fala que nós acabamos tratando de várias outras coisas. Enfim, vamos deixar cada coisa para a hora certa. Então, ok, vamos lá. Quem é Deus? Surgiu, então, muito antes de necessariamente nós acharmos, ok, o conceito da Igreja Católica, o conceito de tal denominação, enfim. Existe quando surgiram os filósofos, vamos dizer assim, quando surgiu a filosofia, que necessariamente ela foi surgindo com o tempo, né? Nós tivemos pensadores, tivemos Platão, talvez Aristóteles, um dentro do outro ali relativamente, mas nós tivemos pessoas que questionaram, inclusive, qual que era a criação, como que a gente surgiu, primeiramente, né? Como que esse planeta aqui surgiu? Será que a vida surgiu junto com o planeta? Será que ela surgiu um pouco depois? Então vocês vão ver, inclusive tem um moço, desculpe, eu não vou lembrar o nome dele, ele é bem, ultimamente ele está na maioria dos podcasts, enfim e tal, ele tem um óculos, um pouquinho carequinha, não sei se posso dizer isso, mas né, é sem ofender, só porque é o status físico dele nesse momento. Mas assim, ele tem comentado muita coisa sobre a ciência, e as pessoas, em vez de fazer o que até mesmo quando é citado a palavra de Deus deveriam fazer, eles vão junto e vão acreditando. Então tem muitas coisas que elas são vistas de um olhar unilateral. E nisso a gente chama, ou isso no caso, a gente chama de cosmovisão. A visão da pessoa sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre, né, a ideia principal. E nesse caso, como a gente não pesquisa, como a gente não vai atrás, nós ficamos escravos do que é falado. E como a gente é escravo do que a pessoa falou, no sentido de que realmente a pessoa falou, eu vou levar isso como verdade, e não vamos atrás, nós não temos coisas que contestem o que muitas vezes, por exemplo, esse jovem falou. Deixa eu ver aqui se eu vou achar ele aqui, mas enquanto isso, se vocês acompanharem em Atos, nós vamos ver que até ali mesmo naquele livro, ele apresenta, vamos dizer assim, uma questão de pessoas que eram mais nobres do que outras. Quem eram essas pessoas? Aquelas que pesquisavam o que Paulo, por exemplo, estava falando. Pesquisavam onde? Nas Escrituras. Daquela forma, obviamente, que eles tinham naquele tempo, mas que não era bonitinho, não era tão rápido, não era tão fácil igual nós fazemos hoje, que é pegar, abrir a internet aqui e pesquisar. Deixa eu ver se ele é esse jovem aqui. Tchan, tchan, tchan. Deixa que eu já vou achar o nome do jovem aqui. Beleza. Sérgio Sacania, geofísico. Eu creio que seja ele. E muito coerente com o que fala. Mas necessariamente, coerente que eu digo, ele é eloquente na realidade, né? Ele fala bem, ele se expressa bem. Mas muitas das coisas, por exemplo, que ele fala é da vista... Eu não estou falando que ele não tem estudo, gente. É só que necessariamente nós acabamos tendo as coisas que ele fala justamente como verdade.
E nem Paulo, por exemplo, que se falava que a gente tem como apóstolo, ele diz que, por exemplo, você pesquisar sobre o que a pessoa está falando, enfim, encontrar a verdade realmente nas escrituras, claro que a gente está falando das escrituras em si, né? Enfim, seria uma coisa ruim. Na verdade, ele chama isso de nobreza. Porque vejam como que acontece dentro das denominações ou dentro das instituições o problema real das igrejas. Que o problema real das igrejas não é necessariamente elas estar virando evento, tá virando show, tá virando isso. É também, mas porque dentro delas, em algum momento, ou por causa de algum movimento, por causa de alguma... né? Porque a gente geralmente, por exemplo, assim, tem um ano que é do avivamento, tem um ano que é do despertar, tem um ano que é, enfim... E pouco é aproveitado disso porque acaba-se inventando coisas só porque o ano é do avivamento. Então a gente inventa várias coisas dizendo que o ano vai ser do avivamento, por exemplo, e esse ano do avivamento ele vai corresponder ao tempo que a igreja vai se levantar, enfim. Ok, acabou o ano do avivamento, agora é outro ano, e a igreja se levantou? Não. Foi uma falsa profecia, então, que foi lançada? Foi... E o problema dos falsos profetas é que muitas vezes, deixa eu falar de falsos profetas agora, a gente tem um vídeo inclusive no canal do Bíblia Live, falando justamente de profetas e profetismo, mas porque a gente vai entrar também em quem são os profetas, depois que a gente explicar quem é Deus, se Deus quiser, que nós estamos tentando chegar lá, enfim. E a gente acaba vendo que, por exemplo, existiram alguns profetas que eles não eram os profetas de Deus, mas que eles acabaram não tendo erros revelados, por exemplo, pelo tempo ou pela escritura, pelos escritores. Então eles eram tidos como profetas, a princípio pelo que eu lembro, mas ele não foi apontado, vamos dizer assim, as profecias, ele não foi apontado como uma falsa profecia. Muitos dos teólogos, hoje em dia, eles falam que para a gente descobrir um profeta, ou pelo menos o maior inimigo dele é o tempo. Caso ele faça alguma profecia que não se cumpra, isso já o caracteriza como um falso profeta. Mas nós temos que também tomar cuidado, porque lá em Apocalipse fala que a besta em si, e logo, um dia nós vamos conversar sobre isso, ela concederá poder ao anticristo, se o anticristo é uma pessoa ou um domínio que vai ter uma pessoa que vai dominar, enfim, né? É outra história, mas necessariamente essa pessoa, a princípio, ou esse poder, ou esse domínio, enfim, ele vai acabar realizando coisas que são, aos nossos olhos, coisas boas, coisas que são legais, enfim. E depois de um tempo a gente vai perceber, ou a gente vai ver que necessariamente não era bem assim, ou pelo menos a maioria das pessoas, porque eu não consigo esquecer da palavra onde fala que se Jesus voltar, ele achará fé na terra. Se o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra. Mas enfim, claro que sim, porque a gente acaba tendo uma visão geral das Escrituras, né? Estamos chegando lá? Estamos. Por quê? Porque a gente está conversando várias coisas que a apologética ela abrange, mas não necessariamente cada ponto. Agora vamos conversar quem é Deus, finalmente. Quem é Deus? Então, já que a gente não tem essa noção de quem é Deus, Deus pode ser definido como o quê? Na própria Escritura, nós vemos falsos deuses. E quais são esses falsos deuses? O dinheiro, que geralmente dali surge bastante, ou bastantes no caso, como é que eu vou dizer? Dali que surgem vários pecados em si, né? As pessoas matam por dinheiro, matar é correto? Não. As pessoas roubam, roubar é correto? Não. As pessoas dão prioridade, fazem do dinheiro o Deus delas, né? A gente sabe pela escritura e também pela história, enfim, que houveram deuses antigos, houveram não, né? Mas as pessoas acreditavam nesse aspecto em deuses, em outros deuses, e Mamon era um deles, o dinheiro mesmo, né? E isso acabava acarretando vários problemas, né? A gente tem exemplos bíblicos necessariamente de
seja parábolas ou não, mas da própria escritura relatando, poxa, amanhã vão pedir tua alma, e você está fazendo o quê? Estou construindo novos celeiros e tal, para abrigar tudo que eu tenho, porque agora eu vou ter mais, enfim. Então, nós temos que cuidar com essas questões, para que nós não nos percamos em coisas que venham a substituir Deus. O Deus que, por exemplo, às vezes nós dizemos seguir. Se você não segue nenhum Deus, seria interessante você ter esse conceito. Por que eu citei lá o nosso amigo... Como é que é o nome do amigo mesmo? Só, claro, para dar um exemplo, né? Eu poderia citar outras pessoas, obviamente, né? Mas o Sérgio, ele está bastante presente dentro acho que desse crescimento, sabe? Quando uma pessoa tem um crescimento necessariamente de fama em si. E isso não tira também as qualificações que ele tem, onde ele dá aula, ou enfim, nesse sentido, ou no podcast que ele tem, enfim. Mas eu digo que a ciência também tenta provar, ou pelo menos alega, que nós não podemos provar que Deus existe. Existe um cientista também, cristão, deixa eu só achar aqui, para ter certeza do nome dele, chamado Adalto Lourenço. Inclusive, caso vocês queiram ver lá no YouTube, então, ele tem várias palestras, claro, né? Ele tem uns 55k mais ou menos de inscritos, não são tantas pessoas assim que se interessam, mas necessariamente e claro que nem todos os teólogos concordam com ele, justamente porque a teoria da lacuna, que é uma coisa que ele tenta explicar, ou ele mostra que há uma possibilidade, enfim, são coisas que nem todos aceitam. Então, por exemplo, assim, nós temos lá em alguns outros canais também, que o pessoal vem postando, Criacionismo, parte 1, Prof. Adalto Lourenço. Então seria interessante que nós buscássemos, vamos dizer assim, esses temas, buscássemos esses assuntos e pensássemos, poxa, existe então algum criador, enfim, que deu início a tudo isso aqui? Eu que estou aqui sou real? Claro que vai surgir outras teorias, mas afinal, quem é Deus? Se eu perguntar para um cristão, ele vai falar provavelmente alguma coisa da Bíblia. Mas se eu perguntar para um ateu, o que ele vai responder? Ah, foi o que os caras da Bíblia inventaram. Poderia ser. Mas existem alguns cientistas que eles falam sobre o design inteligente. Que tudo que foi criado, necessariamente ele não teria como ter a forma de que tem hoje. Por exemplo, até a questão da vida em si, né? Se começou na água, se não começou na água, se foi em uns de não sei o que, enfim, blá blá blá. Mas no sentido de que precisou de um design, principalmente pela complexidade de que os organismos são formados hoje. Ou de que a ideia do universo ter essa expansão, ou estar se expandindo, inclusive, que seria uma das teorias também dos cientistas em si, seria uma das coisas, por exemplo, que se ela não tivesse um início e se ela não tivesse um controle, ela literalmente entraria em catástrofe, perderia o controle. Então, nós vemos muitas pessoas tentando explicar o que é buraco negro, o que é isso, o que é aquilo dentro da ciência, e nós não vamos dizer que isso necessariamente está errado, mas nós temos que tomar cuidado, porque apesar de a gente ter um vislumbre sobre algum lugar longínquo, vamos dizer assim, nós não conseguimos explicar, e mesmo que estudemos esses outros lugares, nós não conseguimos explicar corretamente, ou vamos dizer assim, de uma forma que eu possa provar que, vou só citar a teoria que mais acontece no mundo, ou pelo menos que é mais acreditado no mundo, que é o Big Bang. Não tem como nós provarmos que o Big Bang existe, não tem como nós replicarmos ele. Inclusive, quando a gente pega a maior discussão entre ciência e religião, que é se os organismos não vivos eles podem criar um organismo vivo, justamente parte daí o problema em si, que seria, ainda assim, por mais que nós consigamos fazer algo parecido, nós precisamos de alguém que conduza isso. Enfim, pode ser que agora nesse ano de 2022 já tenham lançado uma outra coisa, alguma outra descoberta, mas até onde eu sei, por enquanto, a ciência para esse aspecto,
ela precisa talvez de muito mais fé do que alguém que crê em Jesus ou quem crê em Deus, enfim, né? Aqui nós estamos falando justamente meio que abertamente, porque nós sabemos que existem muitas crenças diferentes nessa questão de fé, né? Nessa questão de Jesus, na Bíblia, interpretações, e até nós citamos no começo que existem muitas denominações. Beleza então. Mas vamos supor que eu não fosse um cara tão crítico assim da ciência, ou que eu não fosse um cara tão crítico assim da religião, e eu fizesse igual o Rodrigo Silva, um pastor adventista, também arqueólogo, citasse num podcast aí e colocasse uma foto lá de um quadro. E, qual que é o teu pensamento sobre o quadro? Eu olharia aquele quadro lá e diria, alguém fez. Então, claro, é de uma maneira mais simples, mas existe uma questão até normal. Eu não preciso ter alguma fé para pensar isso necessariamente. É claro que, como a Escritura aponta que Deus colocou a salvação, o desejo pela salvação, enfim, no coração do homem, necessariamente, e claro que a gente vai discutir isso em outros momentos, mas é um pouco claro que existe uma inquietação para saber das coisas, né? As perguntas que sempre estão aí, de onde viemos, para onde vamos, né? Quem somos? Então, o quem é Deus, ele poderia ser explicado pela Escritura? Sim. Mas como que esse Deus da Escritura, ele se revelou aos homens? E aí? Aqui eu tenho a Bíblia de Jerusalém, por exemplo. No Bíblia Live passado, nós lemos até o versículo 4 do primeiro capítulo de Hebreus. Hebreu, então, é aquele povo lá que sofreu no deserto, enfim, teve várias problemáticas de estar preso, não estar preso, vai para o deserto, volta, ou quer voltar, enfim, mas para o Egito e tal. E muitas das pessoas sabem porque elas são ensinadas desde crianças qual que era aquela história. E se ela pegar um videozinho rápido ali de uns 20 minutos, enfim, ou 40 minutos, ela vai conseguir ver que necessariamente existiu essa história e ela foi relatada, ela foi escrita. Muito do que nós sabemos no passado, inclusive, ele foi escrito, senão a gente não tinha como saber disso. O que é criticado, vamos dizer assim, dentro do meio cristão, ou vamos dizer assim, dentro da sociedade em si, ou do mundo, qual é a chance da Bíblia ter se tornado, por exemplo, a Bíblia que é hoje. Então nós temos escritos que são cópias, obviamente, e aí vai entrar uma nova disciplina, não só apologética em si, vai entrar a crítica textual para dizer se realmente aquelas partes das escrituras elas condizem as cópias, vamos dizer assim, umas com as outras. Dá para você pesquisar assim, as escrituras do Mar Morto, dá uma pesquisada lá, assiste o que tem lá, que a gurizada tá falando sobre o tema e desenvolva a sua própria opinião. Mas quando nós olhamos para dentro já da Escritura, e nós lemos aqueles 4 versículos na live passada, nós já acabamos percebendo que existem coisas que nós precisamos explicar. Por exemplo, muitas vezes e de modos diversos, no versículo 1, falou Deus. Ora, por que nós estamos fazendo a live hoje? E por que nós gastamos esses 30 minutos aí justamente para dar essa introdução sobre o tema? Porque nós precisamos aprender a conversar e aprender a ouvir. Obviamente, nós sempre deixamos o espaço aberto caso a pessoa queira comentar. Mas talvez não dê de responder na hora, né, em uma live ou outra, que às vezes é de pergunta, nós conseguimos, mas tecnicamente nós temos que saber quem é Deus. Então, esse Deus, por exemplo, aqui tem uma pequena explicação de como que ele se revelou. Claro que não do jeito da voz que ele falava com os homens, seja no Éden, seja com Adão e Eva, enfim, né? Se era de uma forma mais direta antigamente e hoje não é mais, ou alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, aqui explica. Outrora, então em outros tempos, ou em outra hora, né, que seria aos pais pelos profetas. Quem eram os profetas? Então essas seriam as nossas dúvidas, por exemplo, ou o que nós teríamos que inserir de conceitos e de
ideia de quem eram essas pessoas para que nós pudéssemos continuar. Senão, do versículo 1 ao versículo 4, nós não iríamos entender o que é o restante da mensagem. Então, quem é Deus? Nós vemos Deus se revelando na Escritura desde Gênesis, inclusive João pega esse primeiro versículo, creio que não sei se foi uma intenção, mas do Velho para o Novo Testamento, ou lá quando João começa a escrever, ele usa desse primeiro versículo que seria justamente, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e aí a gente tem a revelação de Deus como o mundo foi criado. Depois, lá no Novo Testamento, nós vamos ver algumas partezinhas sobre o universo. Lá no Velho Testamento, em Salmos, creio que foi Davi que tenha escrito pelo menos aquela parte, ele vai falar sobre alguma coisa nesse sentido também. Mas se nós não lermos e se nós não formos atrás, não há como saber dentro da Escritura. Imagina fora que nós somos carregados de informação, mas é preciso que a gente faça um garimpo disso, que a gente escute o que as outras pessoas também têm a dizer. Show? Deus. Então Deus, pela Bíblia, ele é um ser onipotente, que pode tudo. E aí, daqui, ó, só desse polegarzinho aqui, já surgem várias discussões. Se Deus é bom, aliás, né, que Deus é bom é outra parte da Escritura. Por que ele não acaba com o sofrimento no mundo? Então, nós vamos lá para a Escritura, lá em Gênesis, nós vamos ver qual foi o reflexo do pecado. Ah, mas Deus foi muito sacana. Bom, Deus estava dando um jardim, Deus estava dando os frutos, você não precisava nem trabalhar, meu amigo, não tinha nem suor na testa, não precisava, enfim. E, claro que você teria que colher os frutos, obviamente, mas nós vemos o quão ingrato o homem é, porque nas passagens bíblicas, seja de Gênesis até Apocalipse, ou até os dias que nós estamos vivendo hoje, que ainda algumas coisas vão acontecer, nós vemos o quão ingrato é o homem. Por quê? Porque o homem, mesmo assim, mesmo ele tendo errado 1, 2, 3, 4, muitas vezes, Deus tentou se apresentar ao homem novamente através dos profetas, que eram aqueles que proferiam o que? A palavra de Deus, aqueles que tentavam, vamos dizer assim, e muitos deles eram desacreditados deles mesmos, diziam, Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, enfim, e eles falaram aos pais, que daí são chamados, eles falaram ao povo de Deus, e Deus sim tinha escolhido necessariamente uma parte e claro que isso tem todo um carregamento histórico, mas Deus tinha falado a esse povo, Deus tinha falado a famílias, Deus tinha falado como que eles iam, para onde eles iriam, o que eles iriam fazer, que era para eles confiarem em Deus, e muitos daqueles, eles viam um homem dizia, o teu Deus, enfim, e depois de um tempo eles passaram a chamar o nosso Deus. Então, enfim, existiu uma história, existiu uma condução de Deus até os dias de hoje, ou pelo menos até essa carta de Hebreus. Vamos falar assim, porque a gente está lendo, por exemplo, Hebreus, como teoricamente nós estivéssemos naquela época em si. Então, supondo que essa carta de Hebreus tivesse chegado a nós, seja em rolo, seja enfim, nós leríamos e veríamos que ela foi escrita necessariamente com um intuito, né? Apesar da epístola de Hebreus, se eu não me engano, ela não ter esse título de Hebreus, dá para notar que ela foi feita para um povo específico, porque ela fala justamente da cultura daquele povo e daquele povo que estava vivendo naquele momento. Que era esse pessoal, por exemplo, que ia no tabernáculo, tinha o tabernáculo, tinha os sacerdotes. Por quê? Porque a gente vai ler na carta, inclusive, mais para frente, que esses pontos, eles eram muito importantes, inclusive, para a gente entender o que Jesus fez. Porque senão a gente fica com uma visão muito minimalista de, por exemplo, Jesus veio, morreu, ressuscitou e vai vir nos buscar. Ok, mas dentro disso tem muita coisa. Inclusive, coisas que, se elas não são abordadas, a gente não consegue pregar qual é vamos dizer assim, um caminho, não precisa ser lógico necessariamente,
mas um caminho palpável para descobrir quem é esse Jesus. Senão eu poderia fechar a escritura aqui agora, fechar as escrituras que eu deixei abertas aqui, as Bíblias, e dizer assim, então, cada um vai fazer uma imagem de Jesus que quiser. A gente vai ler só o Sermão do Monte, por exemplo, e cada um faz o que quiser de Jesus. E aí eu não sei quem foi Jesus, eu não sei quem foi Deus, eu não sei... Então, esse é o problema que a apologética ela tenta discutir. Obviamente eu estou falando quase de um negócio fundamentalista, né? Mas há a possibilidade de que nós tenhamos uma responsabilidade diante disso. Não somente o Dudu, não somente você que está assistindo, mas as outras pessoas têm uma responsabilidade sobre quem são elas, o que elas estão fazendo aqui, enfim. E é claro que algumas instituições elas vão levar isso para um lado de, por exemplo, assim, qual é o teu chamado? Não tem problema a gente perguntar assim, mas existe uma questão de qual que é o papel da igreja. O que é a igreja, primeiramente? Então, se a apologética, ou vamos dizer assim, se esses conceitos eles não estão bem definidos na sua cabeça e nós carecemos mais de estudo, vamos estudar junto. Então, ali no canal a gente tem mais de 130 vídeos falando sobre as escrituras. Pode ser que nesses a gente tenha alguma coisa equivocada, mas enfim, nós temos muitos vídeos, por exemplo, que falam da escritura e que são às vezes mais diretos, né? Aqui eu estou tentando construir uma ideia para que você seja conduzido de uma melhor forma para definir, por exemplo, quem é Deus, quem foram os pais, quem foram os profetas. Só um exemplo, né? Ou no caso os pais pelos profetas, que seriam, pode ser os pais físicos mesmo, mas aqueles que são considerados, Abraão, por exemplo, que é considerado o pai da fé. Só um exemplo, né? E os profetas que foram aqueles que falaram a eles também e falaram ao povo em determinado momento. Mas enfim, necessariamente nós precisamos ter essa visão um pouco mais crítica, principalmente sobre o nosso conhecimento bíblico. Eu preciso estudar mais no Velho Testamento. Eu preciso estudar mais, e primeiramente, quem é Jesus e de onde é que surgiu ele. Porque senão eu posso ser enganado por falsos mestres e eu posso ser levado por qualquer vento de doutrina que apresente alguma aparente sensatez. Quando eu me converti a Jesus, eu vi que eu não estava tão convertido a Jesus, não. Primeiro eu me converti, claro que eu ouvi um chamado, obviamente, não é necessariamente uma voz audível ou alguma coisa assim. Eu percebi que, necessariamente, quem poderia ser meu resgatador, quem poderia me oferecer essa salvação e que eu estava perdido, era Deus, ok. Só que eu também tinha muitos preconceitos. Como eu vim teoricamente da igreja católica, quando eu cheguei e pisei numa igreja evangélica pentecostal, eu tinha muitas, como é que eu vou dizer assim, muitos preconceitos em si. Inclusive, muitos dos evangélicos, eles têm preconceitos com a igreja católica porque não conhecem a própria doutrina que a igreja católica prega. E sobre algumas coisas, né, necessariamente, né? Tem algumas coisas que são inegociáveis, não tem como a gente abrir mão, vamos dizer assim, de certos fundamentos da fé. E, por outro lado, eles estão dizendo que esses são os fundamentos da fé deles. E que essa seria a religião correta, a igreja correta, enfim. Ou a igreja de Jesus na Terra hoje em dia. Há, vamos dizer assim, denominações que vão olhar, inclusive, essa questão do papado, da própria igreja católica, inclusive, como o anticristo na Terra. Então, nós temos que estudar isso, acreditem ou não, para que nós tenhamos realmente esses dados, essas informações, para que a gente consiga conversar. Por quê? Porque o que Jesus pediu? Quem é o corpo dele? O que a gente faz lá então no negocinho que a gente come um pãozinho ou come um trequinho que é preparado lá, enfim, e diz que está comendo o corpo dele ou participando do corpo dele, né? O que é aquilo, será? Será que aquilo tem algum fundamento? Só foi um rito maluco que Jesus mandou a gurizada fazer e agora eles têm que fazer? Senão eles ficam mais fracos? Será que comer daquele pãozinho, por exemplo, sendo que nós dizemos e levantamos a voz e falamos que esse é o corpo de Cristo, nos dá algum poder especial? Será que há algum outro significado por detrás disso?
papo para outra hora, né? Mas já vamos relevando, já vamos pensando aqui, né? Já vamos dando uma pensada. Então, enfim, chegamos no versículo 2, graças a Deus. Nós temos uma ideia de que esse Deus, ele pode ser um Deus mais filosófico. A pessoa dizer, isso aqui não surgiu do nada, então alguém criou. Mas, de acordo com as escrituras, falado por quem? Aos pais pelos profetas, e agora nesses dias por quem? Falou-nos por meio do Filho. Então nós temos, sabe quem é o Filho? Quem é o Filho aqui? Jesus, isso, Jesus, que teoricamente existe uma discussão não tão grande, porque só são algumas denominações que não creem na divindade de Jesus, ou no caso não creem que ele é Deus, foi o próprio Verbo, né, encarnado, que a gente vai ver também João então usando lá naquele primeiro capítulo dele, usando aquele primeiro versículo lá de Gênesis, enfim, ou pelo menos fazendo parafraseando, ou enfim, dando um sentido que nós entendamos, principalmente para reconhecermos quem que era Jesus. E no primeiro capítulo de João nós vemos, por exemplo, que inclusive os seus, né, as pessoas que deveriam receber Jesus como sendo o Messias, não o receberam, e porque inclusive eles estavam cegos, ou por exemplo, eles estavam nas trevas, porque eles não perceberam a verdadeira luz, enfim. Viu como vai longe um pouquinho? Quando a gente conversa um pouquinho sobre definições, e essas definições fazem uma diferença violenta quando nós cremos em alguma coisa, ou quando nós dizemos que cremos em alguma coisa. Enfim, então nos últimos dias, que últimos dias são esses? Aqui na Bíblia de Jerusalém ele coloca no sentido literal mesmo, nesses últimos dias. Por exemplo, é bem provável que essa carta tenha sido escrita alguns anos após a morte de Jesus, e nesse sentido, ou ela foi sendo escrita e necessariamente foi concluída depois, e depois a gente vai ver por que eu estou falando isso, mas principalmente por quê? Porque nos últimos dias, pelo menos daquela época lá, o Filho falou. Então, o Verbo encarnou-se, né? Igual a gente citou Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante lá, despiu-se da sua glória, né? Não achou que ser igual a Deus era algo que ele devia dar uma atenção especial. Enfim, estava em estado de humilhação quando estava pisando aqui e ensinou aos homens. Chamou, inclusive, alguns homens específicos para cumprir o chamado. Os homens, inclusive, se eu não me engano, uns 2 ou 3, ou, enfim, na verdade, a maioria deles não tinha muito sentido, né? A gurizada talvez escolheria Lucas, que é um médico, posição mais legal, ou pelo menos seria essa a ideia, né? E nunca ia escolher um publicano, nunca ia escolher um pescador. O que esses caras têm, por exemplo, ou o que esses caras iam contribuir, sendo que os sacerdotes do templo estão lá, trabalhando. Teria os levitas naquela época, obviamente, mas tinha uma tribo muito famosa que era chamada tribo dos fariseus, aonde inclusive Paulo fazia parte, né? Depois ele vai revelar que ele, inclusive, seguia isso à risca, né? E se nós vermos a história de Paulo, nós vamos ver também como que ele se converteu, o que aconteceu, enfim, por mais que a gente não acredite do jeitinho que foi, é uma história surreal para alguém jogar a vida dele no lixo literalmente. Até ele mesmo fala que ele reputou, considerou tudo aquilo como perda, enfim, perda que eu digo no sentido de como esterco, tem algumas traduções que trazem, enfim, e ele não estava mais dando bola para isso, porque ele estava anunciando a Cristo. Então eu ia sair do meu cargo, obviamente, que eu estou hoje, ia começar a pregar sobre Jesus só para alguma satisfação pessoal. Creio que naquela época era muito mais complicado, e creio que não foi isso que ele fez. Então ele tinha uma certeza, obviamente, ali, e muitas vezes a gente pode encarar isso como de uma visão muito mais cética. Eu poderia dizer, Paulo estava convencido de que aquilo estava certo, obviamente. E aí ele foi atrás e beleza, ele foi atrás. Só que isso teve um fundamento para a fé cristã e teve um ganho muito grande. Na realidade, Paulo ele revelou uma salvação que talvez não seria tão aparente aos gentios, aquelas pessoas que não faziam parte desse povo aqui,
que ele não teria revelado isso se ele não tivesse cumprido, se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse acreditado naquilo que, por exemplo, Deus estava falando com ele. Jesus estava falando com ele, obviamente. E todas as coisas aconteceram principalmente nesse chamado dele, e a gente consegue ler, né? Obviamente na nossa vida, às vezes a gente não consegue visualizar. Nossa, Dudu, é isso que está acontecendo com você. Mas se a gente fosse escrever, vamos dizer assim, sobre essa pessoa, sobre a sua vida, como que ela tem sido, como que você tem sido cristão, como você tem vivido ela, a outra pessoa que estiver lendo, ela vai dizer, ah, tá, legal, a Daíse, ela tomou essas decisões por causa disso, por causa daquilo, enfim. Então, fica muito mais fácil para nós hoje vermos as escrituras e percebermos por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Claro que vão ser algumas páginas que nós vamos ter que folhear, que nós vamos ter que ler, que nós vamos dedicar o nosso tempo, enfim. Ok, vamos lá. Então, necessariamente, esses últimos dias, então, eram os últimos dias possivelmente literais, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Ou, em algumas outras traduções, se eu não me engano, ela já apresenta dos séculos, deixa eu só ver. Na Bíblia Apologética, por exemplo, ela coloca por quem fez também o mundo, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, e aí continua, né, no caso, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o que ele está fazendo? Ele está colocando nesse meio, ou nesse início de texto, uma estruturação que ela acaba, vamos dizer assim, nos remetendo ou fazendo com que nós pensemos lá no passado. Não estou dizendo que, obviamente, o sacrifício de Jesus não foi no passado, né? Mas lá nos pais, nos profetas, enfim, e tudo. E desde a criação a gente acaba pensando, por isso que a gente entrou em tantos outros temas. Mas, principalmente, o que Deus fez através de Jesus? Então, se nós fôssemos definir tudo que Deus fez, ou pelo menos Deus Pai, né? Quando a gente fala Deus, geralmente é bom dar uma separadinha para a gente não se confundir, né? Porque a gente acabou de, talvez, falar que Jesus era Deus. Então, se a gente está considerando Ele como sendo Deus também, é bom a gente fazer essa diferenciação. Enfim, inclusive, é interessante que em algum momento nós entremos nesse assunto e que nós vejamos o que os pais, o que os profetas principalmente falaram sobre quem era esse Messias que ia vir e que veio, obviamente, e o que ele era, quem ele era. É bom a gente refletir sobre isso, porque daí talvez algumas daqueles nossos fundamentalismos do que a gente formou, sendo, não, Deus era só um homem, ou algumas outras coisas que surgem, por exemplo, não, Deus era 100% Deus, Jesus era 100% Deus, Jesus era 100% homem, ou algumas coisas desse sentido, a gente pode sentar realmente e conversar sobre aquilo e ter um olhar mais crítico sobre o que nós afirmamos, né? E cuidado, né? Porque a gente está falando para pessoas que talvez não entendam a cultura e nós talvez não entendamos a cultura que tinha também lá naquela época para entender quem que eram os profetas. Show? Ok. Vamos continuar na Bíblia Apologética, que a leitura é mais fácil, né? Lá no versículo 4, então, ele vai colocar nas alturas, né? No versículo 3, final do versículo 3. E aí ele coloca assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui ele já coloca principalmente dentro do contexto atual uma importância muito maior, né, a Jesus do que a qualquer anjo, né? Inclusive um dia nós discutimos se Jesus é Miguel ou não. Mas enfim, vamos nessa. E aí, nesse aspecto, ele acabou sendo superior, ou ele acabou se mostrando a seres que eram seres já tidos como celestiais. Hoje em dia, por exemplo, muitas das pessoas às vezes compram estátuas de santinho e oram para aquele santinho, oram para aquele anjinho, né? Meu anjo da guarda, enfim, né? E às vezes as escrituras, quando falam em anjo guardador, ela talvez esteja falando de outra pessoa e não necessariamente de um anjo específico. Eu vou achar o nome de anjo aqui, Gabriel. Beleza, Gabriel vai ser meu anjo
da guarda. Isso não quer dizer que seja uma inverdade, não quer dizer que ele não esteja acampado do seu lado, como a Escritura diz. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente acredita e com o que a gente está fazendo. Jesus ensinou a gente a orar? Sim, inclusive diretamente ao Pai. Ao contrário do que algumas instituições, né, ou pelo menos na nossa historicidade aí brasileira, a gente tem como verdade, né? Que, na verdade, a gente não poderia orar ao Pai. Nós teríamos que orar para uma outra pessoa para que essa pessoa possa levar, ou essa pessoa vai levar de uma forma mais doce as nossas palavras para Deus. Isso nunca esteve na Escritura necessariamente nesse sentido. Não vemos Jesus falando isso e, inclusive, Ele mesmo fala que quando a gente tiver... Deus precisa conhecer, né, as nossas petições, mas nós podemos falar com Deus, principalmente porque a gente talvez não saiba orar direito, mas como um amigo. Beleza? Qualquer coisa, gurizada, depois eu dou uma garimpada nesse vídeo aí, que não era para durar tanto, tá? E nós acabamos... E eu acabo colocando os versículos. Obviamente aqui eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que ela coloca bastante versículos que são relacionados. Inclusive, se você tem uma Bíblia aí, às vezes de forma física ela vai ter algumas anotações. Às vezes nas online a gente vai conseguir também ver essas anotações que falam, por exemplo, eu estou falando uma citação que é lá do Velho Testamento, ou uma parte que remete ao Velho Testamento. Então ela já vai puxar lá. Por exemplo, ela já está falando que lá em Atos tem, lá que Joel tem, lá que 1 Pedro tem, lá que 2 Timóteo tem, alguma coisa relacionada a esse assunto. Enfim, vamos lá que a gente vai aprender a estudar junto. Temos 12, são 13 na verdade aulas mas vou deixar como 12 e uma de bônus, né? Aulas da apologética. Então, se existe uma voz falando, por exemplo, que Deus não existe, existe um posicionamento cristão que vai falar isso justamente o contrário. E, obviamente, aquela voz que falou que Deus não existe, aquela pessoa, né, obviamente, não estou falando uma voz aqui que surge do nada, se ela estiver disposta, vocês podem sentar e podem conversar, principalmente entendendo de onde que surgiu, de onde que veio, que não foi uma coisa necessariamente inventada, né? Eu não lembro qual teólogo agora, mas ele fala que se a humanidade pudesse não criar Deus, ela não criava. Porque por mais que algumas pessoas usem das escrituras para ter controle sobre outras, ainda assim eu vou ter vai ter uma abertura para que as pessoas se libertem, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas olhem, por exemplo, para quem foi Jesus e sejam pessoas melhores, por exemplo, né? Enfim. E aí, quando nós terminamos esse versículo, a gente vê, por exemplo, qual que é a grandeza de Jesus, por exemplo, ou desse Filho encarnado. E aí, do versículo 5 ao versículo 14, não sei se eu vou fazer essa divisão não, mas creio que sim, a gente acaba vendo algumas coisas que são um pouquinho mais difíceis, mas lembrando também que nesses 4 primeiros versículos, o escritor da carta aos Hebreus, que acredita-se que é Paulo, mas não é necessariamente uma certeza também não é uma discussão tão grande se foi Paulo ou não, mas a princípio, nesses 4 primeiros versículos, ele acaba com outras falas que de repente estavam na época, que seria a importância dos anjos e o culto aos anjos, que nós vamos descobrir que as pessoas também faziam. Elas faziam culto aos anjos especificamente. Show? Galera, nós demos só uma pincelada na verdade. Não deu pra gente entrar muito a fundo no tema. A gente entrou sim, né? Mas claro que seria mais interessante que nós tivéssemos alguém para debater isso, para que a gente pudesse conversar. Então é por isso que eu vou tornar as lives um pouquinho mais interessantes. Nas próximas 3, se eu não me engano, nós vamos fazer algumas conversas, não com o texto de Hebreus em si, porque eu quero que você estude e que você aplique o que a gente fez nesses 4 primeiros versículos ao restante do texto. Obviamente você vai ler o Novo Testamento, enfim, e esse vai ser muito difícil de a gente conversar. Então por isso eu vou dedicar vídeos exclusivos à carta de Hebreus. Mas é interessante que a gente veja o que é cada coisa, para que a gente não acredite nas distorções das escrituras, ou pelo menos no que a gente acha que é distorção. E aqui eu vou citar um exemplo de distorção das escrituras. Quando as pessoas leem Hebreus 1 e 2, existe uma distorção que ela é
é tida por muitos assim: Jesus é a revelação final e completa de Deus para o mundo. Por isso, quem afirmar que é um profeta com uma nova revelação deve ser considerado um falso profeta. Então, aqui, obviamente, é uma afirmação sobre a heresia ou sobre o que estão falando sobre Jesus. Então, então ele falou pelo Filho, então ele está dando continuidade aos profetas, mas é por isso a importância também que a gente tem que ter sobre o versículo 3 e 4, que aí eles vão falar que ele é superior aos anjos, inclusive, né? Que são seres celestiais, obviamente, e que sempre teve essa fama de trazer mensagens que eram de Deus, né? Se a gente vai ver que se isso acontece ou não, se aconteceu com Maria ou não, enfim, nós vamos conversar no futuro. Então, em algumas religiões, inclusive, eles falam que ele era um profeta. No próprio judaísmo, eles vão dizer que foi um profeta que se corrompeu. No islamismo, ele era um profeta, mas ele não era o último profeta. Inclusive, ele ficou meio maluco, obviamente. E existe um posterior profeta. Então, um dia, se nós conseguirmos, nós vamos falar sobre isso também. Então, nesses 4 primeiros versículos, olhe tantas as coisas que a gente acabou falando. E tantas foram essas coisas que dá tempo de a gente fazer Bíblia Live a cada 15 dias, porque se você for pesquisar especificamente sobre cada coisa que a gente falou, ela vai demorar um pouquinho, mas vai ser muito bom para que a gente cresça um pouquinho na questão de conhecimento, mas também na graça. Ore a Deus, peça para que Ele te ilumine. Se você não acredita nisso, pelo menos pesquise, vá atrás, enfim, e que nós consigamos realmente ter essa visão mais aberta das coisas, sem que a gente deixe de crer naquilo que nós cremos, a não ser que nós sejamos convencidos de que aquilo é heresia. Eu tenho medo de falar isso às vezes, porque tem muitos cristãos que eles são um pouquinho mais fechados nesse sentido, mas eu creio que Deus aí vai fazer um bom trabalho para que você não se desvie do caminho dele e para que nós consigamos alcançar mais pessoas que geralmente se afastam dos cristãos porque eles não dão essa abertura, obviamente, para que seja conversado temas, para que seja conversado dúvidas. Então as dúvidas às vezes ficam lá no coração da pessoa, enfim, e ela prefere se afastar, ela prefere não conversar, e isso pode ser um problema no futuro, porque quando eu falo para você de alguém que de repente não alcançou a salvação e você gosta dessa pessoa, você muito provavelmente vai querer que ela alcance. Então, para aquela pessoa você vai pregar, obviamente, vai demonstrar exemplo, enfim. Mas para as outras também, porque cada alma, ou pelo menos essas almas, elas são valiosas para o Senhor. Então, eu espero que a gente continue, e daí na próxima live, ela já vai ser um pouquinho mais metodológica dentro de uma religião, para que a gente possa analisar o que é a apologética na prática. Show? Valeu, galera. Um abraço.